Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Hoje Aurélia. temos aqui conosco a doutora Sônia Lopes, da Associação para o Planeamento da Família. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Aurélia. Podia fazer-nos uma pequena introdução acerca de si? Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente e para falarmos sobre mutilação genital feminina, que é um tema que de facto é muito importante ter a oportunidade de ser falado e de chegar a mais pessoas para poder haver esta consciencialização sobre a temática. Eu sou Sónia Duarte Lopes, eu sou coordenadora da delegação de Lisboa da APF. A APF é uma associação que tem um âmbito nacional, com 5 delegações aqui no continente. Eu coordeno a delegação de Lisboa da APF. A APF acaba por ser uma das organizações que trabalha desde o início em que a temática começou a aparecer em Portugal, a ter as primeiras iniciativas relacionadas com mutilação genital feminina, com a publicação de livros e com campanhas junto do público em geral para poder sensibilizar para a temática. Isto nesta altura, em 2000 e 2001, é quando temos as primeiras iniciativas relacionadas com mutilação genital feminina. Por isso, acabamos por ter já uma longa história, quer de publicações, quer de ativismo, quer de muitas iniciativas em torno da mutilação genital feminina. Ao longo deste percurso foi de iniciativa da APF também a criação dos planos nacionais de combate à mutilação genital feminina e depois acabámos também por ser uma das organizações que fundou a Rede Europeia do Combate à Mutilação Genital Feminina, onde eu também faço parte e represento Portugal nessa Rede Europeia de Combate à Mutilação Genital Feminina. Aqui em Portugal a realidade da mutilação genital feminina é às vezes um bocadinho diferente do que aquilo que acontece nos outros países europeus, devido às relações que temos bilaterais. Acabamos por ter aqui a receber migrantes que se localizam, que se fixam muito aqui na zona da Grande Lisboa, das comunidades afetadas pela prática da mutilação genital feminina, o que torna a delegação de Lisboa da APF aquela que mais lida, no fundo, com as situações de mutilação genital feminina e por isso eu acabar por estar muito relacionada com essas temáticas. E por isso haver muito trabalho de intervenção junto a estas comunidades afetadas. Por outro lado, aqui também junto de outras entidades públicas e organizações governamentais, acabamos por ter também algum trabalho de influência, não só porque eu represento também a APF na Comissão Técnica de Acompanhamento que faz, no fundo, o acompanhamento da execução dos planos na área da mutilação genital feminina, dos planos nacionais, e também, de alguma forma, também somos ouvidos pelo Grevio, que são um grupo de peritos que também vão saber quais é que são as implementações, neste caso da Convenção de Istambul e como é que é a realidade em cada país e que ouvem as ONGs que estão no terreno em relação a como é que as políticas públicas estão de facto a ser implementadas e por isso, por todas estas esferas, acabamos por estar muito envolvidos, quer a APF, quer de alguma forma eu também, relacionada com a temática da mutilação genital feminina. Muito bem. Doutora Sônia, eu ia perguntar-lhe de que forma a APF prepara as suas campanhas para implementar no terreno. As nossas campanhas foram sendo diferentes ao longo do tempo. Numa fase inicial, quando se soube pela primeira vez e tomámos consciência desta realidade, as campanhas eram muito dirigidas ao público em geral, mas também muito aos decisores políticos. Havia muita necessidade de atuar junto de quem tomava decisões ao nível das políticas públicas para que percebesse a importância de criar medidas e políticas relacionadas com mutilação genital feminina. Era muito importante nessa altura também intervir junto da comunicação social, para que a comunicação social fosse sensível a esta temática e não criasse notícias que de alguma forma também estigmatizassem as comunidades. Esse trabalho nunca deixou de ser feito. Estamos sempre, no fundo, sempre a articular com a comunicação social e a intervir para que haja uma sensibilidade diferente quando se fazem notícias ligadas à mutilação genital feminina. Mas, ainda assim, o nosso teor sobre as campanhas foi sendo alterado e foi mudando ao longo dos tempos.
Hoje em dia penso que quando pensamos nas campanhas já não nos faz sentido ir para a frente sem envolver as próprias comunidades e como passámos a intervir diretamente no terreno e intervir diretamente com as comunidades afetadas, se pensamos uma campanha, vamos sempre articular ou com os jovens da comunidade, ou com as mulheres, ou com os líderes religiosos, ou com líderes naturais da própria comunidade, para saber de que forma é que queremos comunicar, de que forma é que queremos passar a mensagem. E desta forma nós conseguimos ter grandes ganhos. Por um lado, o envolvimento das comunidades e esta sensibilização que a própria comunidade, mas também, por outro lado, campanhas que vamos sempre garantindo que não são estigmatizantes para a própria comunidade, porque a própria comunidade está, no fundo, a vigiar e a garantir essa sensibilidade quando elas são postas cá fora. E eu penso que isso é uma prática que é partilhada com as outras organizações parceiras do resto da Europa, que é muito o envolvimento das próprias comunidades em todas as ações que fazemos. Não podia ser, acredito eu que não podia ser diferente, envolver a comunidade, seja aquela que muitas das vezes é aquela comunidade onde são perpetuados tais atos, mas eu pergunto, qual é a diferença, por exemplo, entre essas comunidades e como é que elas interagem com a comunidade portuguesa, no sentido de é mais estranho para eles, mais estranho para nós, como é que no terreno vê isto? A prática da mutilação genital feminina é complexa, não é fácil entender assim à primeira, pode criar muitas adversidades da forma como as pessoas pensam a mutilação genital feminina e daí a necessidade e a importância de fazermos as ações de sensibilização. A começar por quem tem contacto pela primeira vez ou quem tem contacto de primeira linha, e provavelmente os profissionais de saúde são quem faz exatamente esse contacto de primeira linha. Os profissionais de saúde e as profissionais são as pessoas que temos feito um esforço maior no sentido da sensibilização e no sentido de apetrechar e capacitar para que a abordagem que fazem às comunidades seja efetivamente de teor sensível, culturalmente sensível. A produção de materiais, as ações de formação, a sensibilização, é toda ela muito importante. Até porque são os profissionais de saúde que fazem o registro dos casos que acontecem e por isso os casos que temos conhecimento são através das entradas que são feitas através do Sistema Nacional de Saúde e essa realidade permite-nos conhecer melhor quem são estas pessoas, onde é que elas estão e por isso fazer um trabalho mais conseguido em termos da prevenção, mas também garantindo qualidade nos serviços de saúde e nos cuidados de saúde para estas pessoas e por isso ajustarmos, não é, esta responsabilidade quer da sociedade, quer da comunidade portuguesa, digamos assim, e da comunidade que eventualmente tem uma informação diferente. No entanto, muito trabalho também tem que ser feito com as comunidades, a muitos níveis, e digo isso porque provavelmente pelo teor daquilo que é a complexidade da prática, muitas vezes as próprias comunidades não têm experiência de debater o tema, de falar abertamente, de ter as ideias devidamente organizadas e de poder muitas vezes expressarem-se de uma forma bastante consistente. E esse é um exercício que também tem que ser feito, não é? A tomada de consciência, o saber pensar o fenómeno, o poder pensar qual é que é a sua opinião, como é que devem de considerar as coisas a partir de agora. Está muita coisa em causa, não é? A prática muitas vezes são feitas por pessoas que a própria pessoa gosta muito, não é? E por isso, como é que hão de pensar sobre essa pessoa, não é? Como é que vão considerá-la a partir de agora? Enfim, toda esta complexidade também tem que ter um espaço e uma oportunidade para ser refletida e por isso esse caminho também tem que ser feito junto das próprias comunidades, ou seja, como é que a própria comunidade vê a mutilação, como é que tem a percepção sobre isso e como é que consegue depois se reorganizar perante isso. É óbvio que o nosso grande ganho é quando mudam a sua opinião e quando efetivamente também começam a combater a prática. Muitas pessoas são ativistas
de uma forma muito explícita, outras não são de forma explícita, mas também combatem a prática e só isso já é um grande ganho em todo este processo. Muito bem. Tenho uma dúvida, doutora Sónia Lopes. Hum. A maior parte dos casos aqui em Portugal, como é que chegam a ser relatados? Como é que são encontrados os casos de MGF? Muito bem, é muito importante essa pergunta. As pessoas, quando chegam a Portugal, ninguém sabe se são ou não são sobreviventes da prática da mutilação genital feminina. Aquilo que se sabe é um estudo de prevalência que existe em Portugal e que foi feito em 2015, e esse estudo, tal como nos outros países da Europa, é feito por aproximação. O que é feito, qual é a base desse estudo? Vai-se pegar nos censos, tenta-se perceber qual é o número de pessoas migrantes que existem a residir em Portugal, compara-se com as estatísticas de prevalência dos países de origem e tenta-se aferir, mais ou menos, quanto é que poderá ser a probabilidade de haver pessoas a residir em Portugal que são sobreviventes da prática. E no ano de 2015 esse estudo foi feito com base nos censos que estavam disponíveis na altura e chegou-se à conclusão de que nessa altura haveria qualquer coisa como 6.500 mulheres sobreviventes da prática da mutilação genital feminina e que já existiam em Portugal qualquer coisa como 1.800 meninas nascidas dessas mulheres que estariam em risco de poder vir a ser sujeitas à prática. Muito bem, a partir daqui nós sabemos o número, mas não sabemos quem elas são, só temos um número estatístico de que elas existem e que estão por aí. A forma de se conseguir resolver é através de observação, por isso considerou-se em Portugal que a forma de registar deveria ser através dos centros de saúde, cada vez que observam um caso de uma situação, registam no sistema, não é, que existe para todas as pessoas e que tem um separador específico para a mutilação genital feminina. Esse separador foi criado em 2014 e a partir daí, cada vez que um médico, uma médica observa um caso, passa a registar lá um caso que observou e registra também o conhecimento que tem, não é? Que tipo de prática é que foi feita, com que idade, em que circunstâncias, para nós termos conhecimento do que é a realidade que estas senhoras acabaram por passar. Aquilo que começámos por perceber é que profissionais de saúde que não estivessem sensibilizados também não estavam a fazer o registro, por isso muito importante foi investir rapidamente na formação de profissionais, porque não se procura aquilo que, ou melhor, não se encontra aquilo que não se está à procura, não é? Por isso era preciso querer procurar para depois poderem ver os registros. Este investimento tornou-se muito importante porque todos os anos aumentam os números de registros, isto quer dizer que há profissionais mais sensíveis e mais capazes de detectar as situações e de poder fazer estes registros. O aumento dos números não quer dizer que há mais prática, o que quer dizer é que já conseguimos descobrir onde é que estão mais senhoras, mais mulheres que foram sujeitas à prática e conseguimos adequar os serviços e poder apropriar melhor a prevenção junto destas pessoas, junto destas comunidades. E assim é desta forma que nós vamos sabendo onde é que elas estão, sabendo quais são os centros de saúde a que pertencem, sabendo as idades que têm, se existem meninas, crianças dessas senhoras, permite-nos fazer um trabalho de prevenção sempre com mais qualidade. Por isso a importância destes registros, a importância de formar os profissionais de saúde para que os registros sejam cada vez mais adequados. Só dizer que o facto de termos um registro único em Portugal é tido, em termos da Europa, uma boa prática, porque nos outros países há mais do que um registro e depois baralha-se e não se consegue perceber exatamente onde é que estão estas senhoras ou estas comunidades. Desta forma, como nós fazemos em Portugal, em que só há um único registro, que é através do Serviço Nacional de Saúde, permite-nos localizar melhor os números, o perceber a realidade e com isso intervir de uma forma mais adequada e combater de uma forma mais eficaz a mutilação genital feminina. Por isso, o apelo constante aos profissionais de saúde para que os registros sejam feitos e para que continuemos a fazer melhorias neste trabalho de intervenção junto das comunidades em torno da saúde, para que possamos chegar melhor a identificar quem são estas senhoras, não é? Quem são estas comunidades, estas sobreviventes e continuarmos a fazer um trabalho de prevenção com mais rigor. Foi importante ouvir a doutora abordar como é feito esse processo todo de
de encontrar os casos das sobreviventes da mutilação genital feminina. Com isso, leva-me a pedir à doutora, se puder, nos dar Claro. uma pequena definição, uma pequena abordagem acerca do tema, desde o que é, como é que são praticados, e também, se puder, deixar uma mensagem, porque muitas das vezes acho que a dificuldade é em expor-se, porque vejo isso como uma forma de exposição, naturalmente, não por vergonha, mas deve ter as suas razões, mas eu penso aqui, talvez a doutora podia nos explicar o que é que a mutilação genital feminina é uma mensagem tanto para os perpetuadores como para as sobreviventes. Uhum. É muito importante pensarmos, não é, o que é as origens da mutilação genital feminina, não é? De onde é que isto surge, porque é que perdura até os dias de hoje, não é? De onde é que vem esta ideia de fazer esta prática. O que é certo é que, do ponto de vista histórico, a mutilação genital feminina, na verdade, é encontrada em múmias do Antigo Egito. Múmias que às vezes têm mais de 5.000 anos, por isso é uma prática que existe há mais de 5.000 anos, e isso remete para esta ideia de que existe muito antes de existir qualquer religião monoteísta, não é? As religiões monoteístas são a judaica, a cristã e a muçulmana, e por isso ela é anterior a qualquer religião monoteísta. No entanto, todas as religiões monoteístas tiveram esta prática, quer os judeus, quer cristãos, quer muçulmanos. Muitas comunidades que de alguma forma ficaram afetadas pela prática também deixaram, alguns no tempo, a prática, e outras também, não se consegue explicar muito bem, continuaram a ter a prática até aos dias de hoje. A prática, como ela é explicada nas próprias comunidades, passa muito pela ideia de ser um ritual de iniciação, ou seja, um ritual de passagem. Tem muito a ideia de resolver a passagem da fase de criança para a fase adulta, que nas sociedades modernas existe a fase de juventude, mas em outras comunidades isso é um conceito que às vezes ainda não está muito presente, e por isso, para simbolizar essa passagem, existe um ritual. Nas comunidades afetadas pela prática, esse ritual integra também a ideia da mutilação genital feminina. Por isso, na idade da puberdade, as meninas são feitas festas. Nessa festa elas são muito acarinhadas e elogiadas, recebem presentes, pronto, e simboliza toda essa festa a ideia de passar de criança para adulta. Pronto, o que também está, de uma forma se calhar menos explícita, incluído, é a prática depois da mutilação genital feminina. Essas meninas depois são afastadas da festa e são sujeitas depois à prática. O ritual iniciático, a ideia de pertença da comunidade, a ideia de que de pureza, de limpeza, são tudo aquilo que no fundo as comunidades nos dizem, e que são se calhar estas formas mais manifestas de explicar aquilo que é a mutilação genital feminina. Mas depois existe no fundo uma explicação mais escondida, que no fundo é um bocadinho através da educação que nós também percebemos as outras ligações. É um bocadinho porque percebemos se calhar também aquilo que são os papéis atribuídos aos homens e às mulheres, que percebemos a razão que está se calhar por trás da mutilação genital feminina, e de facto a mutilação genital feminina implica ensinar às meninas e consequentemente também aos homens, aquilo que é o papel da mulher naquela sociedade e aquilo que é o papel do homem, por omissão também, no fundo estão a ensinar ao homem depois também qual é o seu papel. E o papel da mulher é de facto um papel de submissão, de sujeição, muito inscrito através daquilo que é o controle da sexualidade da menina e da mulher. A ideia de que ao retirar ou mexer nos genitais da mulher, controlam de alguma forma o prazer, e por isso controlam também a possibilidade ou retiram-lhe a possibilidade de poder procurar outros homens, e por isso esta fidelidade no casamento, e por outro lado, no fundo também a virgindade na altura do casamento, tudo coisas muito associadas a incutir na mulher
uma certa sujeição, submissão, uma certa, enfim, pouco poder na relação, enquanto que o homem, por outro lado, não é, quanto maior é a falta de poder de uma pessoa, maior é o poder da outra, não é? Tem exatamente todas estas outras características de poder, não é? De acabar por, no fundo, controlar o corpo e a vida, no fundo, da sua parceira, não é? Da sua companheira. Hum, é através desta desconstrução que acabamos por ter que ganhar, não é? É esta educação que temos que fazer, no fundo, às comunidades, de perceber o que é que está implícito nesta prática, no fundo, o que é que as desigualdades que existem, a falta de direitos que, no fundo, estamos a fazer com que aconteçam sempre que se pratica a mutilação genital feminina e como é importante, de alguma forma, para uma sociedade mais desenvolvida, para o bem de toda a comunidade, garantir que todas as pessoas têm de facto acesso a mais direitos e a mais igualdade. E esse é o trabalho que nós temos sempre que fazer. O que eu posso também, se calhar, acrescentar, duas coisas muito importantes, Sim, é sim. que este controle sobre a sexualidade e sobre o corpo da mulher é, no fundo, uma lógica que não é específica das comunidades que praticam mutilação genital feminina, ela é comum a todas as sociedades em todo o mundo, todas elas têm algum controle sobre o corpo da mulher, pronto, umas já passaram fases e já estão noutras, mas ainda há controle sobre o corpo da mulher, e outras ainda estão em fases, se calhar, de muita discussão, mas todas estamos a fazer o mesmo percurso, de discutir o papel da mulher e de libertar, de facto, este corpo que há uma sociedade que controla e que ele não pertence, no fundo, à mulher, não é? Toda a sociedade diz o que é que esse corpo tem que fazer e não a própria mulher. Essa é a primeira questão, por isso nós não estamos, no fundo, contra estas comunidades. Temos que entender que também estão a fazer o mesmo percurso que todas temos que fazer, que é de discutir o papel da mulher e, no fundo, tornar as sociedades mais iguais. E, se calhar, a outra nota que eu gostava de fazer em relação a este tema é que sempre que falamos com comunidades e com as mulheres, hum, e com todas as pessoas das comunidades, hum, acabamos sempre por, ou talvez é a minha experiência, perceber sempre muito mais receptividade e muito mais vontade de ter a oportunidade de falar sobre estes temas do que se calhar aquilo que se imagina. Muitas vezes porque nunca houve oportunidade antes de poder discutir e falar sobre este tema. E para se discutir e falar sobre este tema, de facto, não pode-se partir do princípio de que temos que acusar ou que temos que maltratar as pessoas. Acho que, de facto, temos que fazer uma escuta e uma aprendizagem de perceber o percurso e os dilemas de aprendizagem que estão a ter, para, no fundo, também pensarmos como discutir e trabalhar o tema em conjunto para que o processo, não é, de desconstrução seja feito em conjunto e, de facto, haja novas maneiras de pensar, porque quando isso se consegue, novas maneiras de pensar, já não há volta atrás, não é? A pessoa já não pode ignorar nunca mais aquilo que já adquiriu. E por olharmos também desta forma para o assunto, queremos construir novas maneiras de pensar acerca do assunto, no sentido de mudar mentalidades. Foi por isso que a Associação Conquista Vontades empenhou-se na criação desse podcast e com apoio da Rotary Club Braga Norte. Agradecer à doutora Sónia Lopes pela participação. É um assunto muito pertinente, gostaria de ter mais tempo para conversar consigo. Aposto que gostaria de tê-la numa outra oportunidade cá. Com Gostaria de tê-la certeza, numa... muito gosto. Muito obrigada. Tá, muito obrigado, tchauzinho. Tivemos, tivemos então connosco a doutora Sónia Duarte, da Associação por o Planeamento da Família, e este foi mais um podcast da Associação Conquista Vontades acerca da mutilação genital feminina. Muito obrigado e até a próxima.